começar, voltando um pouco atrás no tempo e tentando lembrar o que era a arquitetura portuguesa, o que era a arquitetura na Escola de Belas Artes do Porto, no final dos anos 50, quando o Álvaro estava ainda a tirar o seu curso, e até que ponto é que essa escola representava um lugar de debate, comparado com, por exemplo, a Escola de Lisboa, não é? Através da presença do Carlos Ramos como figura proeminente dessa abertura. Lembra-se desse momento? Muito bem. O Carlos Ramos, a sorte para a Escola de Belas Artes do Porto foi que o Carlos Ramos não foi aceito, não ganhou o concurso para professor em Lisboa e por isso veio para o Porto. E em poucos anos houve uma mudança enorme, não é? Primeiro porque o Carlos Ramos tinha outra liberdade de ação, porque estava longe de poder. Entre as escolas Porto e Lisboa não havia praticamente relação. E depois porque calhou na altura a idade de reforma para a maioria do corpo docente. E por isso o Carlos Ramos pôde reunir uma nova equipe, escolheu muito bem. Devia ter gente que o aconselhou daqui, não é? E foi uma nova geração de professores, entre os quais praticamente todos eram protagonistas daquela luta pela modernidade, aquela luta latente perante as dificuldades que havia em utilizar uma arquitetura que não tivesse um sinal de nacionalismo, de região. Portanto, a escola mudou completamente. Para dar uns exemplos, na Escola de Belas Artes não havia biblioteca. E começou, nessa altura, sob a direção do Carlos Ramos, a escola a adquirir livros e tal, organizar biblioteca. Além disso, alguns dos professores tinham contactos internacionais, particularmente o Carlos Ramos, claro, o Távora, que era membro do CIAM, e o Manuel Aguiar, que muito cedo pediu, não sei em que ano, mas meados dos anos 50, decidiu ir para Paris, tirar o curso de urbanismo. O urbanismo tinha pouca presença, o ensino de urbanismo na escola. Havia uma disciplina de urbanologia e urbanismo, em que o professor era alguém que tinha-se formado em Paris. E, portanto, começou a haver informação, começou a haver livros e começaram a chegar revistas, porque durante muitos anos só a arquitetura do Júlio chegava. Portanto, houve uma abertura muito grande e iniciaram-se contactos mais generalizados. Houve uma bolsa de estudo para ir a Paris, lembro-me eu, no final dos anos 50. Portanto, houve uma grande abertura que coincidia também com uma forçada abertura, porque tinha acabado a guerra e, portanto, todo o apoio que era dado por outros regimes fascistas estava acabado. Portanto, a modificação foi muito grande. E lembra-se se havia um debate sobre o modernismo ou a herança que o modernismo deixava na arquitetura europeia nesse momento de reconstrução da Europa? Havia adeptos fervorosos do modernismo mais radical, Bauhaus, Le Corbusier, ou havia já uma tentativa de amaciar um pouco esse... Não, quando eu entrei na escola em 49, a concentração nesse desejo de modernidade fazia-se no Corbusier, praticamente era o Corbusier. E depois, com essa abertura e com a chegada a mais informação, é preciso ver que depois do fim da guerra começou a surgir além da atividade da reconstrução, muita informação. Revistas de arquitetura italianas, que já faziam parte da educação anteriormente, dos anos 30, muito Itália, Bélgica, Paris, claro, mas
começou a haver revista italiana e toda a cultura italiana, o neorrealismo, o cinema, etc., muito forte, essa abertura. Revistas inglesas, na altura há uma reunião, uma exposição internacional em Londres, a que me lembro que veio o Távora e não sei se foi o Manel Aguiar também, provavelmente. Portanto, há muita abertura, e uma certa permissão, uma certa abertura. O Álvaro nunca teve essa tentação de ir para Paris estudar, como havia muito nessa geração? Não, nós não viajávamos muito. Não é? Eu, até muito tarde, fui à Espanha várias vezes com os meus pais. Isso era, além de ser muito bom, era muito barato. E era uma das razões, porque na altura uma peseta valia meio escudo, não é? Mas não tive mais contactos no exterior, mais deslocações ao exterior. Só mais tarde, e a primeira vez a Paris, foi com uma bolsa Gulbenkian de estudantes e alguns professores para ver uma grande exposição do Picasso. Várias exposições sobre Picasso. Mas é claro que aproveitamos para ir ver o que havia já. Mas porquê a sua adesão ao modernismo, esse modernismo mais duro, não se faz porque eu sei que começou a admirar o Álvaro Alto, por exemplo, que era uma outra via do movimento moderno, e também porque o Álvaro Alto chamava a atenção para a importância da paisagem, do lugar, da relação com o território. É que na escola, na sequência do Corbusier, aparece o Brasil. É o Távora que traz um livro famoso, que é Brasil Builds, e aquilo tem um impacto tremendo. E leva para a aula e abre e começa a mostrar aqueles desenhos leves, a um ponto em que mudou mesmo a representação gráfica. Nós passamos a representar como o Niemeyer fazia, pilares eram ponto e uma fina linha eram as paredes. Né? A seguir aparece o Álvaro Alto, para mim foi por um acaso. O Carlos Ramos, que me disse na primeira reunião que se via que eu não percebia nada de arquitetura, não imaginava que era arquitetura, e me aconselha a comprar umas revistas. E uma das revistas é o Álvaro Alto. Portanto, há essa abertura e os italianos, não é o realismo. Mas o seu contacto com o Távora não o levava também a perceber melhor essa arquitetura mais organicista, porque o Távora também era um admirador dessa fusão entre tradição e modernidade. Estava a falar de quando entrei na escola, o Távora era Corbusier, para o Távora era o Corbusier. Quando o Manuel Marques Aguiar vem de Paris e traz consigo essa aprendizagem e a figura do Robert Rosel, que passa lá pela Escola de Belas Artes, não sei se ainda era aluno ou não quando... Julgo que por conselho do próprio Manuel Aguiar. O Manuel Aguiar que falou na Câmara ao Presidente, que era interessante, trazia... Que otimismo é que havia em relação à figura do Robert Rosel? Achava-se que finalmente o Porto ia ter um plano moderno? O Rosel é chamado pela Câmara para um plano de erradicação das ilhas. Preciso ver que há pouco tempo atrás metade da população do Porto vivia em ilhas, portanto era um problema latente. Não é? E ele, quando chega à Câmara, diz ao Presidente: vocês o que precisam é de um plano diretor. E faz um plano diretor, organiza uma equipe, uma grande equipe, de gente nova, faz pela primeira vez inquéritos exaustivos à situação do Porto e inicia o plano. E o Manuel Marques Aguiar foi uma figura importante na articulação entre a escola, os alunos da escola e o Robert Rosel. Sim. Sim, pois o Robert Rosel, em certa altura, convida-me para fazer a Avenida da Ponte. E ele terá falado com o Távora e com o Manuel Aguiar.
porque eu era muito novo ainda na altura e havia desconfiança da capacidade. Mas a sua relação com o Manuel Aguiar já era uma relação longa, porque tinha trabalhado com ele no Bem, eu quando começa um contacto grande com o Manuel Aguiar é em Matosinhos. O Manuel Aguiar é chamado para fazer o plano de Leiça da Palmeira, a norte da Boa Nova. E precisava de mais gente para trabalhar e a Câmara contratou-me a mim e ao Luís Botelho Dias. E trabalhávamos na Câmara, dirigidos pelo Manuel Aguiar, que se dedicou com grande entusiasmo a esse plano. Isso foi no início do turismo no Norte, já havia no Algarve, mas não no Norte, e o Presidente da Câmara de Matosinhos, então, estava muito interessado nesse desenvolvimento do turismo. E, portanto, chama o Manuel Aguiar, que eventualmente já trabalharia em Espinho, não sei. Sei que é chamado Manuel Aguiar. Aliás, Manuel Aguiar tinha também contactos com a Direção-Geral de Urbanização. Suponho que trabalhou mesmo na Direção-Geral de Urbanização. Dedicou-se muito ao urbanismo e ao desenvolvimento dessa ideia e foi muito importante junto de câmaras e tal. E particularmente Espinho, não é? Nesse plano de Lessa, o Álvaro já estava a construir nessa altura a Casa de Chá, quando o plano é debatido, é discutido. A Casa de Chá já estava... Acho que estava em construção. Acho que estava em construção. Portanto, no fundo, havia ali uma relação entre arquitetura, paisagem, território, que era preciso defender e desenhar, não é? Sim, era um plano que incluía campo de golfe, hotéis, recuperação dos núcleos habitacionais que havia ali, pequenos núcleos de habitação, e todo o problema paisagístico e a relação com as praias. Mas esse plano foi cortado. Em determinada altura, a decisão de construir a refinaria no território destinado a esse plano, não é? E o Manuel Aguiar lutou muito e teve acompanhamento, quer da Delegação de Saúde, Presidente da Câmara, teve grande apoio, mas foi a Lisboa falar com a Direção-Geral do Urbanismo, então, mas não conseguiram nada. O Iri de Araújo, que era paisagista, também muito amigo do Manuel Aguiar, e pronto, aquilo foi... E o que é que aprendeu enquanto trabalhou com ele? Aprendeu a perceber a escala urbana, do território, da paisagem? O que é que retirou desse contacto que teve com... Bem, foi o primeiro contacto que eu tive com planos urbanísticos e, portanto, infelizmente, pouco tempo estive a trabalhar com ele, uns 6 meses, no máximo. Mas assisti, bebi os conhecimentos que ele tinha, a maneira como abordava, o interesse da paisagem, o interesse da recuperação do existente, não é? Da relação com o existente, pré-existente e tal. Mas aprendi que não foram lições do urbanismo, aprendi a trabalhar e a debater o desenvolvimento do trabalho. Não é? E depois também foi acompanhando um pouco a sua obra do Manuel Aguiar como arquiteto. A Escola Francesa, o Mercado de Montalegre, aquilo que ele fez em Espinho, não é? Todo este arranjo. E portanto... A recuperação da casa na Foz. Era um homem que tocava várias escalas e vários instrumentos. Mas, sobretudo, sim, e na arquitetura também, por exemplo, o Mercado, uma belíssima obra, aliás, quase na mesma altura, há 3 mercados que têm uma importância grande na evolução da arquitetura em Portugal, nessa transição do moderno duro para outra coisa. Porque faz... Eu até estive ontem olhando para as fotografias do mercado de Montalegre, lembrei-me que quase na mesma altura apareceram 3 mercados. O primeiro a ser construído foi o de Godinho. A seguir foi o do Távora, em Vila da Feira, e lembro-me, nessa altura eu trabalhava com o Távora,
E lembro-me de irmos ao VAR, ele foi ver o mercado do Godinho e tirou daí ideias como os cobertos, a abertura, o mercado não fechado, mas aberto. E o de Montalegre é mais tarde, é 65. Portanto, tem menos a marca dessa formação Siam International Style, é mais aberto. Por exemplo, a cobertura não é em laje, é telha. Não por conservadorismo, na minha opinião, mas porque estava consolidado esse passo na evolução da arquitetura, no sentido da história, da tradição, da atenção ao local onde se trabalhava. Então, mas são 3 mercados. E da escola francesa, que memória guarda, acompanhou provavelmente... A escola francesa, sim, aí já há esse uso de materiais tradicionais, não é? E a pedra, tal como era correspondia à tal consolidação do alargamento da linguagem depois do inquérito. E o trabalho de Espinho também impressiona pela dimensão, não é? Porque estamos a falar de uma frente marítima de grande escala. Sim, não só isso. O trabalho de Espinho, o que tem de especial, uma coisa rara de se conseguir, naquela altura ainda se conseguia, que era uma grande ligação entre as iniciativas várias de construção e o urbanista, por diálogo. Ele, sei lá, quem queria fazer uma casinha em Espinho tinha um regulamento feito, plano feito, regulamento feito, mas depois ia falar com o Manuel Aguiar. E o Manuel Aguiar, por persuasão, conseguia melhorar a qualidade do que era apresentado, que muitas vezes nem era de arquiteto ainda nessa altura. Né? Portanto, aí foi uma ação que foi do plano, da concepção, da regulamentação, ao acompanhamento da linguagem, da execução. Então, foi um trabalho longo, não sei quantos anos. 25 anos. Mais quase 4.000 pareceres e 80 planos. Já estou cansado, pronto. Mas, além disso, fez obra, a esplanada, a intervenção na esplanada é magnífica. Mas fez também edifícios, fez acho que é um restaurante da esplanada. O pavimento da esplanada é belíssimo e ele consegue aquele conflito latente ou possível entre o que é o trânsito pedonal e o trânsito automóvel. Os automóveis têm que chegar ali, em certos casos atravessar, e ele resolve isso através do desenho, não é? Nos pontos. Há um desenho aqui que mostra isso bem. É este, não é? Quer dizer, há um tema que, num certo ritmo, percorre toda a esplanada, mas depois há uns pontos de atravessamento, julgo eu, em que há uns losangos que marcam e pontuam esse ritmo igual da avenida. E a execução também é muito cuidada, não é? O trabalho da cantaria, tal, é um trabalho a sério, não é? E apoiado, porque, quer dizer, o que se está a ver é que por parte da Câmara teve um apoio grande, porque isto é tudo uma execução primorosa e de uma grande qualidade. Não é? Pois era uma altura em que os Esse arquitetos... aspecto, o clima era muito diferente, Claro. para melhor. Pois. Mas o Ozel, no fundo, introduz a possibilidade de uma geração de arquitetos que tinha acabado de sair da Escola de Belas Artes. Sim, Por exemplo, o Luís Cunha. chamou arquitetos novos que, de outra maneira, dificilmente seriam chamados. Não é? Ele teve a preocupação de organizar uma equipe
de gente muito nova. Alguns ele conhecia o Manuel Aguiar, conhecia o Smith e terá também sido aconselhado por ele, porque entraram outros. Infelizmente, muitos deles morreram muito novos. E, portanto, organizou uma equipe e modernizou, eu diria, o ambiente de trabalho na Câmara. Não é? Fazer assim inquérito e tal. Portanto, a ação do Rosell é fundamental no Porto e em Portugal, acho eu. E tem sido um pouco esquecido e até injustiçado. Talvez porque a ideia geral da intervenção nas cidades, na altura em que ele vem, e que vem de França, onde trabalhou, por exemplo, na Défense, mudou rapidamente, porque era o período da crença no terciário, no centro da cidade, pouca preocupação em relação à defesa de património, o automóvel, os viadutos, etc. Mas esse era o discurso da arquitetura europeia nessa altura. Ele não escapou a isso, dificilmente escaparia, porque eram crenças muito fortes que tiveram de encontrar a experiência, a prova, para promoverem uma modificação. Era impossível em abstrato, com o crescimento na altura das cidades, com a própria euforia das populações, o automóvel, o mini-automóvel, os Estados Unidos, etc., evitar passar por essa época. Mas foi muito importante em Portugal. Bom, e construiu aqui a habitação social, vários núcleos, muito interessantes, com a preocupação dos jardins, dos espaços públicos, etc. Portanto, foi um período muito importante na cidade de Porto e que devia ser mais estudado e reconsiderada essa ideia sobre o Rosell. Acha que o Manuel Marques de Aguiar também, apesar de ter tido essa formação mais funcionalista, digamos assim, em Paris, também soube chegar a Portugal e perceber o território onde estava a trabalhar e a especificidade de cada lugar onde trabalhou, porque nenhum plano do Manuel Aguiar é igual. Não, depois ele, em relação a isso, está na frente dessa transição que houve do urbanismo que se fazia antes, que era sobretudo feito por engenheiros. Portanto, ele desde o princípio vai nessa onda como protagonista, não é? Não como seguidor, mas como protagonista. Muito bem. Eu acho. Oh. Muitíssimo.